Os seres humanos são resilientes e podem viver em todo tipo de lugar maluco. Eu, por exemplo, moro num quarto acolchoado sem janelas, que não tem nada além de um microfone, internet e uma garrafa. E não me pergunte pra que eu uso a última. Ainda assim, por mais bizarra que seja a minha casa, algumas são mais doidas. De ilhas minúsculas a cidades literalmente transbordando de lixo, vamos dar uma olhada em alguns dos lugares mais estranhos onde as pessoas de fato vivem. O Grande Fedor. Na primeira vez que você ouve falar de Manshiyat Nasser, pode parecer um sonho. Localizada no ensolarado Cairo, no Egito, Manshiyat Nasser tem baixo desemprego, moradias extremamente baratas e uma população que se descreve como geralmente feliz. O único problema, a cidade está permanentemente enterrada no lixo. Não se pode ter tudo, né? Sacos de lixo, garrafas quebradas, jornais rasgados, compensados descartados, latas de metal, embalagens, todas as sujeiras da humanidade fluem livremente por Manshiyat Nasser. A razão pela qual essa cidade de lixo existe é que o Cairo, apesar de ser uma cidade importante com uma população de 20 milhões de pessoas, nunca investiu em um sistema avançado de gestão de resíduos. Por causa disso, coube aos cidadãos individuais se livrar do lixo deles. Mas à medida que a cidade crescia, os moradores começaram a ficar sem lugar para despejar esse lixo, até que Manshiyat Nasser se tornou o depósito não oficial de lixo da cidade, e as pessoas que viviam lá assumiram a responsabilidade. Não é incomum que os moradores de Manshiyat Nasser batam de porta em porta no Cairo coletando lixo, que depois levam de volta para suas próprias casas. Isso os levou a serem apelidados de os Zabalém, que se traduz como as pessoas do lixo. Os Zabalém selecionam o lixo para reciclar o vidro, reutilizar o plástico e coletar várias outras peças de lixo para reutilizar. Apesar do trabalho pouco glamuroso, os Zabalém são eficientes, aparentemente reciclando até 85% do lixo que selecionam. Se for verdade, isso os torna mais de 4 vezes mais eficientes do que as empresas convencionais de gestão de resíduos. Mas não é de surpreender que doenças e más condições de vida sejam comuns aqui. E os Zabalém estão entre as pessoas mais pobres do Cairo. Isso torna a saída difícil. Se você nasceu aqui, a ideia de olhar pela janela e ver algo além de lixo pode parecer um sonho inalcançável. As pessoas que trabalham com lixo precisam mesmo do nosso respeito. Sealand. Você já quis morar numa ilha deserta, mas odeia areia? I don't like sand. Bom, Anakin, então deixa eu te apresentar o Principado de Sealand. Majestoso, né? O que você tá vendo é uma plataforma de metal na costa leste do Reino Unido, que tem apenas 0,4 hectare de área, ou 0,0038 km². A plataforma, anteriormente conhecida como Fort Ruffs, foi uma das várias construídas durante a Segunda Guerra Mundial pelos britânicos para fins defensivos, mas foi desativada em 1956, quando não era mais útil. Vários anos depois, em 1967, a plataforma foi tomada por Perry Roy Bates, ex-major do Exército Real Britânico. Bates então declarou o Principado de Sealand independente do Reino Unido. Se levarmos Sealand a sério, ela é a menor nação do mundo, e com uma ampla margem. Atualmente, a cidade do Vaticano é o menor país, com apenas 45 hectares, mas isso ainda é 110 vezes maior do que Sealand. Eu disse se levado a sério, né? Porque, bom, a independência de Sealand não é reconhecida por nenhuma nação na Terra. Atualmente, apenas o príncipe Michael Bates, filho de Roy, e a sua esposa chamam Sealand de lar, embora admitam passar a maior parte do tempo em nações mais tradicionais. Também pudera, né? O país deles é do tamanho de um campo de futebol. Embora Sealand esteja aberta a visitantes, você precisa ser içado a bordo através de um guincho, e o interior do forte é bem modesto. Apesar do seu tamanho e população minúsculos, Sealand tem muitas coisas que você esperaria de uma nação real. Um brasão de armas, um conselho de turismo, sua própria moeda, o dólar de Sealand e até passaportes, que, de novo, não são reconhecidos por nenhuma nação na Terra. Sealand tem até a sua própria agitação política, quando em 1978 um grupo de mercenários tentou tomar Sealand, mas foi repelido pela família Bates. Tá bom. Quando os invasores foram capturados, um diplomata alemão foi enviado a Sealand para negociar sua libertação. Perry Bates considerou isso alegremente como um reconhecimento do fato de que Sealand era de fato um país de verdade. O que você acha? Sealand é um país real ou apenas um pedaço de metal gigante no meio do mar? Ou talvez as duas coisas? Se você acha que é um país, clique no botão de curtir. Mas se é só um pedaço de metal, clique em inscrever-se. Já votou aí? Beleza. Pra onde é que a gente tava indo mesmo? Cenário subterrâneo.
Tá pronto para ver algumas casas que são uma verdadeira pedrada? Tá, antes que você perceba que esse foi mais um trocadilho horrível, o que você tá vendo aqui é a cidade de Coober Pedy, na Austrália. Parece bem deserto, né? Bom, isso acontece porque metade da população de Coober Pedy, que é de 2.500 habitantes, vive no subsolo. Casas, lojas e até igrejas foram lentamente escavadas na rocha de arenito. Mas como é que as pessoas de Coober Pedy se tornaram verdadeiros homens topeira da vida real? Bom, é surpreendentemente simples. Há mais de 100 anos, Coober Pedy começou como uma cidade mineradora. A terra aqui tem uma rocha de leito rica em opalas, para a qual os mineiros correram tentando fazer fortuna. Às vezes, quando encontravam um pedaço de rocha especialmente rico em opalas, começavam a dormir e comer perto dela, para garantir que ninguém mais reivindicasse o território. Ao longo dos anos, e quanto mais fundo cavavam, isso levou lentamente à sociedade subterrânea e rochosa que você vê hoje. Embora as opalas tenham diminuído um pouco nos últimos anos, a cidade ainda produz ocasionalmente belas pedras preciosas. A outra razão pela qual morar no subsolo combina com as pessoas de Coober Pedy, e é o clima. Coober Pedy pode chegar a 45 graus no verão e cair para apenas 0 graus no inverno. No subsolo, as temperaturas são muito mais fáceis de regular. Isso acontece porque quanto mais profundo você vai, menos interferência há na temperatura natural do solo. Em Coober Pedy, as casas subterrâneas têm uma temperatura agradável e previsível de cerca de 22 graus. Os dutos de ventilação permitem que essas habitações subterrâneas tenham um fluxo constante de ar fresco, evitando que fiquem sem oxigênio ou abafadas. Em sua grande maioria, os moradores de Coober Pedy projetam suas próprias casas. Se você tiver energia e tempo para esculpir um novo quarto de hóspedes, nada te impede de fazer isso. Mas de acordo com locais, isso levou a vários casos em que moradores empreendedores acidentalmente cavaram até a casa do seu vizinho. Cara, eu fico ansioso só de ter que pedir pro meu vizinho baixar o volume da TV. Imagina cavar um túnel até o quarto dele. Sozinho na rocha. Às vezes eu fico tão cansado da agitação da vida moderna que tudo que eu quero é escapar. Eu preciso de um lugar remoto, tranquilo, isolado. Ah, sim, isso aqui parece perfeito. Eu quero apresentar a você a ilha Elidae. Não, desculpa, é Elidae. O meu islandês tá um pouquinho fora de forma. De qualquer forma, essa minúscula ilha cênica é o terreno mais nordeste encontrado no arquipélago Westman, que consiste em 18 ilhas na costa da Islândia. A ilha toda mede apenas 45 hectares, o que significa que tem aproximadamente o mesmo tamanho que a menor nação reconhecida anteriormente na Terra, a cidade do Vaticano. Apesar de todo esse espaço, a ilha Elidae abriga apenas uma residência, que alguns chamam de a casa mais solitária do mundo. Deixando o nome dramático de lado, a residência na verdade não é um local permanente. Além disso, ela não foi construída por um bilionário como uma casa segura para um apocalipse zumbi. Não é a casa de férias da cantora Björk ou qualquer outro boato maluco da internet que você possa ter ouvido. A verdade sobre a casa solitária é que ela foi construída em 1953 por uma associação local de caçadores como alojamento temporário para eles. A ilha é o lar de papagaios do mar, que, por não serem aves protegidas na Islândia, são caçadas por suas peles, carne e até óleo. Um hambúrguer de papagaio do mar não me parece muito atraente. Mas antes da época dessa cabana solitária de caçadores, Elidae era o lar de 5 famílias inteiras. Essas famílias sobreviviam pescando e criando gado, mas a última delas deixou a ilha na década de 1930. Embora a cabana não tenha residentes permanentes, ela ainda contém muitos quartos e pode ser alugada por algumas noites. O que você vai ter que descobrir é como é que se chega lá e encontrar algo para fazer enquanto estiver nesse passeio. Você sempre pode começar a caçar papagaios do mar, se você for um monstro. Túmulo Doce Túmulo. Você consegue imaginar ter um quarto do mesmo tamanho de um caixão? Bem-vindo ao pesadelo de viver em um dos apartamentos caixa de sapato de Hong Kong. Essas são unidades habitacionais subdivididas levadas ao extremo, onde dezenas de pessoas vivem em um único quarto. Cada apartamento minúsculo pode ter apenas 1,5 metro quadrado. Isso é 1/10 de uma vaga de estacionamento normal. Até mesmo os prisioneiros de Hong Kong vivem em celas mais espaçosas. Na prisão Stanley, os prisioneiros vivem em celas de 7 metros quadrados, 5 vezes o tamanho de alguns apartamentos caixa de sapato. E eles ficam todos apertados também. Pisos com apenas 37 metros quadrados, aproximadamente do tamanho de um apartamento de 2 quartos em Nova York, podem abrigar até 18 pessoas. Isso significa que esses apartamentos muitas vezes se estendem apenas até um colchão, o que explica porque às vezes são chamados de apartamentos caixão. Para viver dessa forma, os moradores desses apartamentos minúsculos precisam armazenar seus pertences em ganchos ou
prateleiras, às vezes penduradas em outra cama acima de suas cabeças. Em alguns apartamentos caixa de sapato, os inquilinos podem ter a sorte de ter paredes entre suas unidades. Alguns têm apenas telas de arame, que nem gaiolas de cachorro. Mas o que levou a essas terríveis criações? Bom, em Hong Kong, o mercado imobiliário é um bem precioso. Isso ocorre porque apenas 1/4 de Hong Kong é considerado adequado para o desenvolvimento. Isso significa que há uma enorme demanda por propriedades, e as pessoas que possuem propriedades em Hong Kong perceberam que dividi-las em pedaços pequenos e depois alugá-las é muito mais lucrativo. Afinal, por que cobrar uma família por um apartamento quando você poderia cobrar 12 pessoas para viver no mesmo espaço? E falando de custos, você pode achar que unidades tão pequenas seriam baratas, mas até um apartamento caixa de sapato pode custar $1.300 de Hong Kong por mês. Embora isso se traduza em cerca de $166 dos Estados Unidos, temos que lembrar que o salário mínimo em Hong Kong é de aproximadamente $765. Então quase 1/5 dos seus rendimentos é gasto alugando esse espaço super pequeno. Em 2023, há cerca de 220 mil residentes vivendo em habitações subdivididas como essa. O governo de Hong Kong declarou que pretende tornar a habitação uma prioridade e acabar com os apartamentos caixa de sapato até 2049. Portanto, apenas tempo suficiente para mais 2 gerações de crianças crescerem neles. Que beleza, hein? Vida apertada. Se você não sai muito, às vezes o prédio em que você mora pode parecer um mundo. Agora imagine como os moradores de Whittier, no Alasca, devem se sentir, porque toda a cidade deles está localizada dentro de um único prédio. Essa cidade em comum começou como uma grande base naval dos Estados Unidos nos anos 1950, mas foi abandonada em 1966 quando deixou de ser estrategicamente útil. Nos anos que se seguiram ao abandono, Whittier lentamente se transformou em seu próprio ecossistema habitável à medida que as pessoas se mudaram. Foi comprada pelos moradores em 1973 e hoje tem uma população de aproximadamente 214 pessoas. A cidade de 14 andares, com um único telhado, tem tudo que você pode desejar da sua comunidade local, incluindo lojas, um serviço postal, um hospital, uma igreja, uma lavanderia e até um hotel. A escola fica em um prédio separado em frente à residência principal e é conectada por um túnel subterrâneo. Embora isso possa parecer uma maneira cruel de privar as crianças de Whittier de ar fresco, na verdade é para proteção delas. Do lado de fora, o Whittier pode chegar a 12 graus negativos no inverno. Acho que você tem que escolher entre o abafado ou o congelante. Se os moradores quisessem, poderiam se mudar para o prédio Buckner, nas proximidades, mas considerando que ele está abandonado desde 1966, imagino que seja muito menos aconchegante do que o que eles têm agora. Algumas pessoas até dizem que ele é assombrado, mas eu, um informante respeitável do YouTube, nunca afirmaria isso. Se você quiser visitar, tá prestes a embarcar em uma verdadeira jornada. A única maneira de chegar ao Whittier é por meio de um túnel de uma única pista, escavado em uma formação rochosa que tem mais de 4.000 metros de comprimento. Durante o dia é uma estrada, e à noite é fechado para permitir a passagem de trens. Além disso, a cidade mais próxima de Whittier é Anchorage, que fica a 100 km ao longo da rodovia Seward. Embora isso possa parecer um incômodo, é uma jornada que os proprietários de lojas de conveniência precisam fazer toda semana para manter suas lojas abastecidas. De repente, a minha ida de 20 minutos no McDonald's já não parece tão ruim. Ilhas apertadas. Localizada em torno da costa da Colômbia, você vai encontrar um refúgio pequeno, bonito e, bom, apertado. Santa Cruz del Islote é uma das ilhas mais densamente povoadas do mundo, com uma população de aproximadamente 600 pessoas espalhadas por apenas 1 hectare de terra. Para referência, a ilha inteira caberia na Trafalgar Square de Londres, e ainda sobraria espaço para algumas daquelas estátuas de leões gigantes. A uma velocidade moderada, levaria apenas 2 minutos para percorrer de uma ponta a outra da ilha. Apesar de ser apertado, a vida na ilha parece bem agradável. Os moradores optaram por não ter força policial, lidando com o crime como comunidade nas raras ocasiões em que ocorre. Todos são muito unidos, reunindo-se todas as quartas-feiras para música e dança na praça da cidade. Mas um grande problema que você pode ter notado é a falta de acesso à água doce na ilha. Afinal, eles estão no meio do mar. Isso significa que os habitantes dependem de um único vendedor de água engarrafada, que tem o monopólio dessa necessidade humana básica. Além disso, a indústria e os empregos são bastante
bastante limitados na ilha. Então, se você tiver grandes sonhos, uma hora vai ter que sair daqui. Outra maneira mais macabra de escapar da ilha é morrendo. A ilha é tão pequena que não tem espaço para um cemitério, então os corpos são enviados pelo mar para serem enterrados em outro lugar. Isso sim é o que se chama de sepultamento no mar. Outra ilha pequena e densamente povoada é a de Migingo, no Lago Vitória, no Quênia. De acordo com a polícia de Uganda, a ilha Migingo abriga cerca de 500 pessoas, o que não parece tão ruim, até você perceber que eles têm apenas 0,2 hectare de terra, aproximadamente o tamanho de 4 quadras de basquete. Sendo situado em um lago, os habitantes de Migingo não precisam se preocupar com acesso à água doce, mas precisam se preocupar com a turbulência política. Olha só, embora Migingo seja pequena, ela serve como um excelente porto e tem acesso exclusivo aos peixes do Lago Vitória. Isso levou Uganda e Quênia a reivindicarem a propriedade de Migingo, com os dois países tentando tributar seus pobres residentes. Por enquanto, a ilha é oficialmente queniana. Se eu vivesse lá, ia achar essa situação sufocante, em vários sentidos. Ilha Tóxica. Cerca de 100 km ao sul de Tóquio, no Japão, em uma região nada sinistra do oceano, chamada de Mar do Diabo, você vai encontrar a pequena ilha de Miyake-jima. Ela desfruta de paisagens idílicas, praias tranquilas, uma comunidade unida e cerca de 3.000 pessoas e também gases tóxicos mortais que brotam da terra. Parece adorável. Tá, mas qual é a dessas máscaras assustadoras? Bom, Miyake-jima está localizada perto de um estratovulcão. Esses vulcões são coisa séria. O Vesúvio e o Krakatoa, responsáveis por duas das erupções mais devastadoras da história, também eram estratovulcões. O Monte Oyama, que fica nas proximidades, libera periodicamente enormes concentrações de dióxido de enxofre. Esse gás é mais pesado que o ar, e embora pequenas quantidades possam ser toleradas até certo ponto, a exposição prolongada leva à asfixia. Após uma erupção particularmente volátil em 2000, cerca de 3.600 residentes, a maioria da população da ilha na época, deixou o local, mas 5 anos depois, alguns decidiram voltar. Na verdade, dos 3.600 que saíram, quase 2.800 decidiram voltar para a ilha venenosa do Mar do Diabo. Que gente teimosa, hein? Como a natureza gasosa da ilha é tão imprevisível e perigosa, os moradores de Miyake-jima são obrigados a carregar máscaras de gás o tempo todo. E sim, eu quero dizer o tempo todo. Sempre que tem um cheiro de algo suspeito no ar, sirenes de aviso começam a tocar por toda a ilha. Os moradores então colocam suas máscaras e continuam suas vidas. O que? Você achou que o mundo ia parar por causa de um gás tóxico mortal? Os moradores da ilha levam uma vida relativamente normal, trabalhando na agricultura, indo pra escola, se casando. Eles só precisam usar as máscaras de vez em quando. Se você quiser visitar a ilha, também vai precisar comprar uma máscara de gás. E é aconselhável fazer um exame médico respiratório antes de chegar lá, só pra ter certeza de que os seus pulmões aguentam. Considerando que eu já fico ofegante só de comer um churrasco muito defumado, acho que eu vou passar essa aí. Vida nas alturas. Alguma vez você já chegou ao trabalho e descobriu que o elevador estava fora de serviço e teve que subir 4 andares para chegar ao escritório? Eu ainda tenho pesadelos com isso. Bom, ainda bem que eu não trabalho em Fanjingshan. Tô quase tendo um sangramento no nariz só de olhar para isso. Localizado no meio das montanhas Wuling, na China, Fanjingshan, ou Monte Fanjing, é uma formação distinta de 2 picos altos, estreitos e exuberantes. No topo desses picos fica o enigmático Templo Fanjing. Embora o templo seja um local sagrado para os budistas, a data de sua construção, assim como o grupo exato responsável por isso e quanto tempo eles viveram lá, não são fatos conhecidos. O budismo se espalhou pela região durante a dinastia Tang por volta de 639 d.C., mas isso não estreita muito a janela de tempo da construção, pois ainda são centenas de anos. Cerca de 1.100 pessoas vivem na área inferior ao redor do templo, e embora esteja aberto a visitantes, é principalmente ocupado por monges. Se você quiser prestar suas homenagens, esteja preparado para uma jornada vertiginosa, já que o templo fica a 2.570 metros acima do nível do mar, tornando-o o ponto mais alto da cordilheira. Para chegar ao topo, você precisa percorrer uma trilha com 8.000 degraus, que seria equivalente a subir 381 andares em um prédio comum. A essa altura, a vista é realmente magnífica. Provavelmente foi por isso que o templo foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1986. Mas por mais impressionante que seja, mais alguém aí tá sem fôlego só de olhar para isso. Central do Pesadelo.
Centralia, no estado americano da Pensilvânia, é uma pequena cidade tranquila aninhada entre as grandes colinas do estado. Ela é calma e serena, mas sua característica mais interessante é que está constantemente em chamas. Tudo começou em 1962, quando Centralia era uma cidade comum com um problema de lixo. Os moradores estavam usando as antigas minas abandonadas como depósitos de lixo, e os resíduos continuavam se acumulando. O conselho da cidade propôs remover todo esse lixo, queimando. Infelizmente, esse incêndio de lixo desceu para uma mina de carvão abandonada. Acontece que Centralia foi construída sobre um enorme depósito de veios de carvão natural, que o incêndio em expansão acendeu e está queimando desde então. Se você tá pensando tipo, mas o fogo tá lá embaixo, então não tem problema. Aí você tá totalmente errado. Além disso, você nunca deve ser o responsável por saúde e segurança. O incêndio subterrâneo ainda está queimando a ponto de a fumaça sair literalmente do chão, e ela contém altos níveis de monóxido de carbono, um gás inodoro que é mortal para os humanos. Como você pode imaginar, estar acima de um local subterrâneo em chamas não foi vantajoso para a infraestrutura ou os moradores de Centralia. Estradas e edifícios afundaram no chão ou desabaram completamente, e com o passar dos anos, mais pessoas se mudaram, até que barricadas foram colocadas ao redor da cidade para desencorajar qualquer um de visitar ou dirigir através de Centralia, já que às vezes seções inteiras de estrada desaparecem em buracos de fumaça. Mas incrivelmente, nem todo mundo abandonou Centralia. Quando o incêndio começou em 1962, a cidade tinha uma população de cerca de 3.000 pessoas. Segundo o censo mais recente, apenas 5 pessoas continuam morando em Centralia, tornando-a quase, mas não completamente, uma cidade fantasma. Então por que essas pessoas ficam? Talvez elas gostem do isolamento, ou são apenas velhos e teimosos demais para sair. Talvez o censo tenha entrevistado fantasmas. Qualquer que seja o motivo, parece que Centralia em algum momento vai se tornar uma carcaça do que costumava ser, antes de desaparecer completamente no chão. Portanto, não é assim um mercado muito bom para vendedores. A cidade do buraco. Você já ouviu chamarem cidades pequenas de buraco? Bom, essa cidade com um buraco gigante no meio é literalmente isso. Um buraco russo, para ser específico. A história de como isso aconteceu nos leva de volta a 1955, no coração do que então era a União Soviética. 3 geólogos soviéticos estavam aqui caçando kimberlito, que é uma rocha azulada que às vezes contém pequenas quantidades de diamantes. Em vez de algumas pedras, eles descobriram um dos maiores depósitos naturais de diamantes na União Soviética. A notícia sobre o solo rico em diamantes se espalhou rápido, o que levou à formação de um pequeno assentamento chamado Mirny, na área que em algum momento cresceu e se tornou uma cidade inteira. O grande buraco no centro da cidade é o resultado da expansão da mina de diamantes ao longo de anos. Na década de 1960, Mirny estava produzindo 10 milhões de quilates, ou 2.000 quilos de diamantes por ano. Infelizmente, essa mina de diamantes secou em 2011, deixando os moradores com um grande buraco para resolver. É o segundo maior buraco feito pelo homem no mundo, medindo incríveis 525 metros de profundidade e 1.200 metros de largura. Isso torna 3 vezes mais profundo que o Monumento de Washington e com 11 campos de futebol de largura. É um tremendo buraco. Na verdade, o buraco de Mirny é tão grande que há uma preocupação que seja um risco para a aviação. Isso acontece porque se um buraco é profundo o suficiente, que certamente é o caso da mina de Mirny, a Terra começa a aquecer o ar dentro dele. À medida que o ar aquecido sobe, o ar quente terrestre desloca o ar mais frio acima do buraco. Acredita-se que esse movimento de ar possa interferir potencialmente ou até mesmo sugar pequenas aeronaves, como helicópteros, para dentro do buraco, mas isso nunca foi comprovado. Então, lembre-se, crianças, da próxima vez que você achar que a sua cidade é terrível, lembre-se de Mirny. Casa no penhasco. Você pode ficar surpreso em saber que eu sou um ávido escalador de rocha. Sim, acontece que anos jogando World of Warcraft e navegando na internet me deram força de aderência incrível. Mas mesmo assim, com as minhas habilidades impressionantes, eu não consigo imaginar como é que é viver aqui. O templo pendurado de Hengshan, em Shanxi, na China. Não, seus olhos não te enganaram. Esse é realmente um enorme templo pendurado na beira de um penhasco, a aproximadamente 78 metros do chão. A estrutura é sustentada por centenas de barras e postes, que foram cravados no lado do penhasco. Passagens sinuosas esculpidas na própria rocha levam a diferentes salas e áreas do templo. Essa é uma decisão de design tanto estilosa quanto funcional. A altura do templo o protege de enchentes, enquanto o interior cavernoso o protege dos ventos fortes e da luz solar intensa. O exterior do templo é principalmente de madeira com alguma alvenaria. Esses materiais rudimentares, juntamente com sinais gerais de envelhecimento, situam sua construção em algum lugar entre 386 e 534
144 d.C. e dizem ter sido construído por um único monge chamado Liao Han. Uau, se isso for verdade, imagina a força desse cara. Curiosamente, em vez de ser dedicado a uma única fé, 3 religiões separadas são representadas dentro do templo: o confucionismo, o budismo e o taoísmo. Não se sabe se o templo foi originalmente construído para ter várias denominações ou se foi alterado para acomodar outras crenças ao longo do tempo. Até hoje, monges de cada fé chamam o templo de lar e praticam suas crenças lá. O templo esteve em estado de deterioração por séculos, mas em 1900 um esforço coletivo foi feito em nome do povo chinês para restaurá-lo à sua antiga glória. Por isso, hoje ele está aberto a visitantes. Imagina convencer um grupo de pessoas a gastar seu tempo e dinheiro para restaurar um antigo templo chinês. Eu não consigo nem convencer meus colegas de quarto a rachar uma pizza. E essa foi a nossa coleção de lugares realmente muito loucos para se viver. Você conseguiria chamar algum deles de lar? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.